Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Indiano John Professor. Chama Te Amo Brasil. Por que eu coloco o nome Te Amo Brasil? Porque eu amo Brasil verdadeira. Você sabe, qualquer coisa eu fiz para ser um brasileiro, que eu amo demais seu país. Tudo bem? Obrigado. Mais uma vez, com nova história, um caso de uma brasileira, o que aconteceu com ela, vai ajudar você também. Então, tem que ouvir, tem que olhar toda a história. Eu vou contar toda a história dela. Eu vou ajudar mais uma brasileira agora com nossa história. Tá bom, galera? Se você gosta que eu diga para você, eu ensino para você, eu explico para você, ou você entende meu português, tu me diga no comentário que John, você é ótimo professor, que você fala bem português, obrigado, fica feliz, isso tudo. Tá bom, galera? Mais uma vez, história é muito bom, isso vai ajudar para todos de novinhas, que meninas, né, que quero namorar, ou mais novinhas, mesma idade, 12, 8 anos, uma 9 anos, 20 anos, essa idade mais ou menos idades garotas que brasileiras procuram mais estrangeiro também, ou muitos novios indianos também procuram assim mulher que querendo para namorar, né? Mas tudo bem, tudo certo, mas antes de namorar você tem que conhecer muita coisa, ou você tem que aprender isso coisa como a história dela que chegou aqui para mim. Eu vou mostrar tudo você. Ela me procurou, ela mandou mensagem para mim no Instagram. Ela não sabe nada, como que ele enganou ela. Você também vai olhar isso, ela também não sabe nada, porque ela é novinha, como que ela vai saber aqui cultura daqui, né? Difícil para ela para entender. Quando uma mulher mais sincera, mesmo que ela já casou, ela tem filho, então ela vai mais conhecer de meu país também. Mas uma novinha nunca viu, nunca sabe sobre ainda uma cultura diferente, então para ela vai para esse Brasil, mesmo que ela vai saber que mesmo país aqui também, aqui tudo cultura assim também. Por isso que ela não conseguiu saber sobre dele, o que ele fez com ela. Então, olá, boa noite, John. Me chama Ana, conheci seu canal. Agora é o vídeo que eu vi, foi você contando a história de uma brasileira. Obrigado, eu estou sempre contando várias de brasileiras. 5 anos eu ajudei não sei tantas pessoas. Isso é Deus que me deu essa trabalhar, que agora eu ajudando você. No vídeo que você fala que quando o indiano não mostra você para a família é porque está enganando. Eu conheci um indiano, falo com ele há 2 anos e ele nunca falou de mim para a família dele. Sim, ela o que escreve tudo é verdade, tudo é certo. Ela falou sobre mim que eu falei assim, mesmo que isso que eu falei também falei uma verdadeira. Eu falei para você, sempre eu falando no vídeo, que quando o indiano quero casar com você, quero namorar com você, mas ele não quer presente para você, para a família dele, por causa do que? Porque ele só passa tempo enganando você. Assim que ele querendo, por isso que ele ainda não apresenta para você. Já foi 2 anos. O que ela falou? Eu conheço ele 2 anos, ainda não fala sobre nada a mim com a família dele. Então, o que significa? Aqui cultura assim como que é. Aqui vou ensinar uma outra forma de como que funciona aqui. Vai ajudar você a conhecer. Não é problema depois de seu relacionamento. Você sempre ouviu, né? Que na Índia tem família arranjado uma garota, um garoto. Tá certo? Assim que aqui funciona, né? Mas outra tipo também é. 2 tipos, como que é primeiro tipo que família encontra, outra tipo depende de filho, depende de filha. Mesmo que o filho é uma pessoa que ele tem trabalhando, ou ele conhece uma garota, né, que ele amava.
ele amava, então ele pode falar sobre você, sobre garota, qualquer país ela é estrangeira. Para estrangeira é pouco difícil, mas quando é mesmo Índia, ele vai falar que mãe, pai, eu conheci uma mulher que eu gosto dela, ela vai bom para mim, eu conheci ela há muito tempo, ou menos 2 anos, qualquer tempo, né? Então, família vai, conhece a família dele, vai apresentar nós dois, família, depois vai casar. Então, isso é duas formas. Primeira forma que família é arranjado, outra forma que filho é dependendo não é família, ou ele tem uma mulher que ele vai apresentar para a família, então família vai não tem problema que ele vai falar não. Filho conhece, então também pode. Aqui eu conheci várias pessoas assim. Sempre não, mas muitas pessoas assim também. Outra religião, outra casta também já casou. Isso não que isso é crime. Primeira coisa, não é crime. Então, você é brasileira, você é outra casta, você é outra religião. Então, isso não é crime que você não pode casar com indiano. Ou ele não pode apresentar para você família. Pode. Mas quando ele não apresenta, quando ele só quer passar tempo com você, ou ele sabe tudo muito bem que quando ele vai apresentar você, a família não vai aceitar, ele sabe disso, mas ele nunca vai falar isso para você. 2 anos, por isso que ele conversou. Quando ele está verdadeira, já 1 ano foi que ele vai falar sobre você com a família dele, que eu conheci uma garota, mesmo com outra coisa também. Ele ainda muito novinho para casar, por isso ele continua com você. Tem que olhar toda a história, depois eu vou falar sobre isso também. Então, você acha, ela falou que você acha que ele está me enganando, ele falou que só vai falar de mim quando eu for para o país dele, mesmo que ele convite ela que você tem que visitar aqui no meu país, depois ele vai falar para a família. Nossa, meu Deus. Ou depois a família vai falar que não pode, depois ela vai fazer o quê? Mesmo que ele convite sem conhecer nada de família, ou garota novinha, vou falar a idade dela também, ela vai visitar para ele, para casa dele, a família nunca sabe sobre dela. Primeira vez vai falar quando ela vai viajar muito longe para ele. Assim não pode, nunca vai viajar assim, não pode. Isso significa que ele está enganando você. Outra, ele disse que vai me apresentar para a família dele como eu, sendo a namorada dele, depois eu esteve com ele. Tá certo. Outra coisa, eu perguntei com algumas perguntas para ela, né? Que ele mora onde? Ele não mora com a família dele. Depois ela falou, ele mora na nova dele com família, tá certo? Ele às vezes me liga, mas quando chegar gente no quarto, ele desligar. Falou que ele ia me apresentar para a família dele quando eu estava com ela na casa dele. Olha, meu Deus do céu, como vai acreditar? Essa história, quando um indiano que falando português, né? Quando essa história vai falar para outra pessoa também, ele também vai sorrindo, cara dela também parece que eu agora sorrindo. Uma coisa que ele falou, nossa, meu Deus, mesmo que ele mora com a família dele, quando a família dele entra no quarto dele, ele desliga a ligação. Então, duas coisas que ele está medo com a família. Primeira, que ele não quer apresentar você para a família dele, porque ele sabe que eles não vai aceitar você. Tá certo? Porque ele sabe melhor, ele sabe muito bem. Por isso que 2 anos fica conversando com você, quando a família dele ou qualquer pessoa entra no quarto dele, ele desligava, porque ele não quer mostrar você para a família dele que meu filho é novinho também, não se conta a idade dele, vou falar agora, ou ele conversando com uma estrangeira, ou enganando você, ou você não sabe nada, né? Então assim, você tem que primeiro parar de conversar, tá certo? Porque já foi 2 anos. Depois o que foi? Eu vou falar. Eu falei 2 anos foi. Eu falei, ele medo com família conta sobre você. Eu já falei. Sim, estamos juntos 2 anos. Significa ele está conversando e enganando, passa tempo melhor com você. Eu falei para ela. Ele disse que não falou nada
para a família dele. Nunca vai falar, menina, nunca vai falar. Por que vai falar? Porque ele sabe, né, que você não vai melhor para mim quando eu vou falar para a família dele. A família dele vai falar, nossa, você está fazendo o que isso, menino? Eles vai bater ele, vai brigar com ele. Tá certo? Quando uma pessoa verdadeira, né, que para ele não tem problema. Primeiro, eu falei, indiano tem que aceitar você, ele ainda não aceita você. Assim, assim história eu já contei várias. Ainda ele não aceita você como que vai a família aceita. 2 anos ele tá passando tempo com você, tantas coisas você fez com ele, agora acabou o relacionamento. Olha aí como que é. Eu falei para ela, nunca vai falar também quantos anos você é ele. Agora ela falou idade. Eu tenho 12, 8 anos. Uma 8 anos, uma novinha, viu? Muito novinha, 12, 8 anos. Aqui a gente começou, depois de 12, 8 anos, a pessoa pode casar com indiana aqui também, tá certo? Antes de 12, 8 anos não pode casar, não pode fazer sexo com mulher, não pode fazer grávida também. Isso é crime demais, tá certo? Você é muito nova, eu falei para ela, você é muito nova para casar aqui na Índia, ele também é jovem, já namorou com ele pelo internet, eu perguntei com ela falou que sim. Eu falei por isso, porque eu falei para ela, por que você fez isso? Ela falou, eu fiz sexo virtual com ele, não. Eu falei, você falou sim, nunca mostra o corpo a ele, ou ele tá bem para você? Ela falou, mostro o corpo já sim. Ela falou que eu já mostrei corpo para ele. Uma 12, 8 anos menina mostra o corpo para um indiano, que ele é 26 anos, tá certo? Parece minha idade. Tudo bem, ele disse que me ama muito, quero casa, quero que eu vou vir para a Índia. Ele tá jogando pelo internet, que mostrando o corpo, tá certo? Uma novinha, por isso que ele 2 anos fica com ela, porque você sabe, indiano tem, eu gravei um vídeo, ele tem tesão, ele tem tarado, porque aqui não pode nada, ou ele medo com a família dele, ou ele fica no quarto dele, olhando o corpo dela, mostrando o corpo no vídeo chamado, mandando foto nua, assim pessoa fazendo, ela tá bem, ele tá bem, então como que vai relacionamento sério? Para a brasileira isso é muito normal que ela fez isso, porque ela sabe, ela achando que um dia ele vai me aceitar, mas ele não sabe a cultura daqui como que é, tá certo? Por isso que ele enganou ela. Outra coisa, ele falou que vem para a Índia, depois vai perguntar, nunca vai vir para a Índia quando ele não apresenta para você, depois vai problema de você, a família pode chamar para a polícia, ou qualquer coisa pode fazer aqui, isso é muito mais difícil para você, tá certo? Disse que eu iria tocar em mim depois do casamento. Eu falei tudo é mentiroso a ele. Depois ele o que fez, ele falou que vem para a Índia, eu pago tudo, só que esses dias que disse que meu perigo na Índia era 20 rupias, fiquei magoada e bloqueei ele, depois desbloqueei ele, pediu desculpa, perdeu. Ele já tentou terminar 8 vezes, olha, 8 vezes já terminou. Essa é uma história como que ela enganou, porque ela é uma novinha, ela não sabe sobre nada de cultura aqui. Quando eu comecei a aceitar ele, perguntou se eu estou feliz sem ele, eu vou ficar sem fala com ele. Ele perguntou que você está feliz sem fala comigo, ela bloqueou qualquer coisa que ela foi, né? Ele sempre manda mensagem dizendo que sente minha falta, quer me ver, quer me ter na vida dele sempre. É muito mais, na minha opinião, muito mais mentirosa essa pessoa que enganou uma novinha, 18 anos, que viu o corpo dela, só isso que ele quer todos os dias para sempre mesmo, porque para fazer internet não tem problema, por isso que ele falou uma 26 anos de idade, uma sincero, né? Não se ele trabalhando ou estuda essa idade, mais pessoas estudam também, ou ele não vai vir para o Brasil, ou ele não quer apresentar para uma menina, para a família dele, ou ele
18 anos, uma menina vai vir para ele na Índia. Assim, tá certo? Uma novinha sozinho vai vir para aqui, ou ele vai presente para a família dele, que é essa menina que eu gosto. E a família dele vai bater ele demais, depois bater ela também, ou vai sair fora. Então vai muito mais problema, menina, para você. Você tem que abrir o seu olho, ainda o que você fez, não se ele gravando sua vídeo, tirando foto também, apaga tudo, bloqueia, melhor para você. Assim não relacionamento funciona aqui, tá certo? Que você está mostrando o corpo, depois você acha que ele vai apresentar para você a família, então nunca vai assim dar certo, tá bom? Na minha opinião, eu estou sempre ajudando você, explicando você, porque quando ele quer, primeira vez que você é muito novinha, quando ele vai falar para a família, 12, 8 anos, uma mulher brasileira, outro país estrangeiro, muito longe, né? Então a família vai medo primeira vez, tá certo? Porque aqui é muito diferente quando a gente casa, né? Então a família dele vai, família de esposa, né? Que tem que pagar qualquer dinheiro para ele, porque é muito diferente a cultura. Então, quando ele vai ouvir que você é estrangeiro, a família vai ignorar muito rápido, tá certo? Vai dar certo, não por isso que ele fica conversando com você. 8 vezes você bloqueou, depois ele falou desculpa por causa do seu, porque ele quer ouvir o seu corpo, que ele já viu, tá certo? Nada mais. Obrigado, acho que vai ajudar muito mais de novinhas que procurar. Todos de novinha, eu vou dizer uma coisa, quando você quer relacionamento com o indiano, não mostra seu corpo para ninguém, primeira coisa. Não todos os dias chamado vídeo, tá certo? Conversa mais, mesmo que estuda sobre vida, sobre cultura, tem que aprender mais, 2, 3 anos, quando você conhece, quando sua idade para casa vai sincero. Primeira vez você tem que visitar aqui com seu amigo, com sua família na Índia para conhecer ele. Depois vai relacionamento mais sério, depois você pode casar também, mas tem que apresentar para a família primeiro, depois visitar, tá bom? Obrigado mais uma vez. Você assiste a minha vídeo, acho que vai gostar, ajuda muito. Deixa like, comentário, inscreva no meu canal, compartilha com seus amigos, vai tudo de ajuda muito. Obrigado, galera. Fica